Oi, gente, bom dia. Bom, bora para mais uma aulinha de gramática. Na última aula, falei com vocês sobre termos integrantes da oração, tá? Hoje falaremos sobre os termos acessórios. Ah, professor, mas qual é a função dos termos acessórios? Bora lá. Existem termos que, apesar de dispensáveis na estrutura básica da oração, vou colocar uma canetinha aqui que eu adoro ficar rabiscando, são importantes para a compreensão do enunciado. Se é acessório, significa que ele é dispensável. Tá? Mas ainda assim eles são importantes para a compreensão do enunciado, agregam informações. Tá? Ao acrescentar informações novas, esses termos caracterizam o ser a que se referem, determinam os substantivos, exprimem circunstância, tá? E, dessa forma, são termos acessórios da oração. O adjunto adverbial, o adjunto adnominal e o aposto, tá? Ó, adjunto adnominal, aposto, adjunto adverbial, tá? Então, são esses os termos acessórios. Algumas gramáticas trazem o vocativo como um termo acessório. Eu já o considero um termo um termo independente, tá? Já que ele não se relaciona com nenhum outro termo, eu prefiro a gramática mais atual, que o considera um nicho à parte, termo independente, tá? Então, vamos colocar ele à parte. Adjunto adverbial é o termo da oração que indica uma circunstância, tá? Um contexto, tá bem? O adjunto adverbial é o termo que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo, de um advérbio ou de uma oração toda. Tá? Normalmente nas gramáticas aparece assim: verbo, adjetivo, advérbio. Tá? Mas modernamente se fala também em oração. Também altera todo o sentido da oração. Se refere a uma oração na íntegra. Tá? Vamos lá? Exemplos. Né? Os amigos não assumiram a culpa. Notem aqui, o não está relacionado ao verbo, indicando que circunstância, negação. Tá? Agora, Amarildo foi ao cinema com a namorada. Relacionado a quê? Relacionado ao verbo foi, tá? Indicando companhia. Tá? Amarildo foi ao cinema com a namorada. Aqui, ao cinema, né? Foi ao cinema, ligado também ao verbo ir, mas aqui não está indicando companhia mais, aqui indica o lugar a que foi, tá? Ou ao qual foi o Amarildo, tá bem? Adjunto adverbial tem essa propriedade, indicar uma circunstância em relação ao verbo, em relação ao adjetivo, em relação a outro advérbio ou em relação a uma oração. Tá? Luiz aguardava calmamente a sopa de abóbora. Calmamente está ligado a aguardava, indicando o modo como o Luiz aguardava a sopa de abóbora. Bem? Isadora chegaria de carro à reunião. De carro ligado ao chegaria, ao verbo, indicando o meio, por meio do qual ela chegaria à reunião. Devem entregar as provas à caneta. Tá? Aqui, no caso, né, feitas à caneta. A caneta está indicando um instrumento usado, né, para a confecção, a resolução das provas.
O aluno estudava para a prova. A prova está relacionado ao verbo estudar. Tá bem? É a finalidade pela qual esse aluno estudava. Apesar de você, sou feliz. Tá? Note que nós temos uma ideia, tá? Contrária ao ser feliz. Só que não anula a felicidade. Portanto, a gente não vai falar em adversidade, já que não há essa anulação. A gente vai falar em concessão. São ideias contrárias, né? Mas que não se excluem. Daí, concessão. Certamente você se sairá bem na prova. Aqui, ó, esse certamente está relacionado à oração toda. Tá? Certamente isso tudo aqui vai acontecer, tá? Indicando afirmação. Tá? Quiçá voltaremos a nos encontrar brevemente. Quiçá, né? Significa talvez, né? Está também relacionado a toda a oração, entendendo sua circunstância, né? A toda a oração aqui no caso. E, como ele tem o valor de talvez, tá? Significa ou indica a circunstância de dúvida aqui no contexto. Tá? Bom, passemos ao adjunto adnominal, gente. O que é o adjunto adnominal? Se o adjunto adverbial vem junto do verbo, vem de um advérbio, de um adjetivo, o adjunto adnominal está relacionado a quê? O adjunto adnominal determina, especifica ou explica um substantivo. Vamos lá? O adjunto adnominal possui foi ótimo, né? Eu tirei isso, droga, não devo ter acordado ainda, né? Possui função adjetiva na oração, a qual pode ser desempenhada por adjetivos, locuções adjetivas, artigos, pronomes adjetivos, adjetivos. Então, todas essas classes morfológicas podem exercer na sintaxe a função de adjunto adnominal. Tá? Vamos lá? Bom, os livros novos são cobrados em vestibulares importantes do país. Artigo, gente, sempre adjunto adnominal. Relacionado a quê? Relacionado a livros, que é um substantivo. O substantivo é elemento nuclear, né? Então, ó, aqui nós temos a relação, acompanhando o nome, adjunto adnominal. Novos é adjetivo, está relacionado ao substantivo, adjunto adnominal. Tá? Aqui, ó, são cobrados em vestibulares importantes do país. Importantes está relacionado a vestibulares, tá? Vestibulares é um substantivo, portanto, importantes, tá? É um adjunto adnominal, tá? E do país está relacionado a quê? Do país está relacionado a vestibulares, relacionado a cobrados. Isso, do país está relacionado a vestibulares, tá bem? Então, aqui eu tenho um adjunto adnominal, tá? Tranquilos? Gandolfo, o poeta jalesense, compunha obras modernistas. Notem, aqui está adjunto adnominal, porque artigo acompanhando um substantivo, adjunto adnominal, que vem junto do nome, que vem ao lado do nome. Jalesense no adjetivo, né? Vem acompanhando o substantivo, poeta, logo, né? Também um adjunto adnominal. Modernistas, ligado a obras, substantivo, tá? Portanto, também é adjunto adnominal, tá? Aqui embaixo, os políticos atuais não se ocupam das políticas necessárias. Artigo acompanhando o substantivo, adjunto adnominal. Isso aqui você já manda ver, viu? Artigo, pessoal, já é adjunto adnominal, tá? Porque ele está sempre, o artigo está sempre acompanhando o substantivo. Atuais, adjetivo acompanhando políticos, né? O adjunto adnominal.
Olha, aqui tem que ficar esperto, né? Porque eu marquei, né, o grifo só no as aqui. Eu tenho preposição mais artigo. Só um artigo é que na sintaxe é classificado como adjunto adnominal, tá? Aqui, adjetivo relacionado também, né, ao substantivo políticas, adjunto adnominal. Tudo que tiver relacionado ao substantivo, tá? Ou quase tudo que tiver relacionado ao substantivo será na sintaxe adjunto adnominal, tá? Ó, aqui, a incursão, o azinho, artigo relacionado ao substantivo incursão, adjunto adnominal. Do soldado, a relacionado ao substantivo incursão, adjunto adnominal. Só que aqui, pessoal, já começa a ter um problema, né? Eu já comentei que quando a expressão estiver relacionada a um substantivo e for introduzida por preposição, ela pode ser complemento nominal, como nós vimos na aula passada, tá? Incursão, tá? Substantivo abstrato. Aí o que eu tenho que fazer? Verificar se soldado é agente ou paciente em relação à incursão. O soldado é paciente ou é agente? É agente. O soldado é que faz a incursão aqui no caso, tá? Então, como ele é agente, será adjunto adnominal. Se fosse paciente, aí nós teríamos, né, um complemento nominal, tá bom? Foi aprovada pelo comandante. Aqui mesma situação, só o ozinho é o adjunto adnominal, porque só ele está relacionado ao substantivo comandante, tá? A preposição está aqui única e exclusivamente para relacionar, para conectar as classes de palavras e não se relacionam, né, necessariamente do ponto de vista sintático, só do ponto de vista semântico, tá? Mas, quando eu coloco esse mas aqui na lousa, que significa, a gente deve prestar atenção, né? Aqui, ó, a exploração do Brasil rendeu muito dinheiro a Portugal. O azinho, pessoal, artigo, né, relacionado ao substantivo exploração, adjunto adnominal. E do Brasil está relacionado à exploração. Então, adjunto adnominal, professor, olha, fiquem atentos. Aqui nós temos uma preposição mais um artigo. Aqui que eu acabei de falar aqui, né, de lembrar aqui, quando eu tenho uma expressão formada de preposição, introduzida por preposição relacionada a um substantivo, eu posso ter tanto um adjunto adnominal, como nós tínhamos aqui, né, quanto um complemento nominal, como temos aqui embaixo. Por que que nesse exemplo nós temos um complemento nominal? Incursão, substantivo abstrato, e do soldado, soldado era agente em relação à incursão. Aqui não acontece a mesma coisa. Brasil é agente ou é paciente em relação à exploração? Paciente, não é? Paciente, ele vai ser um complemento nominal. Complemento nominal. Bom, fiquem atentos em relação a isso. Rendeu muito dinheiro a Portugal. É isso. Vai lá e marca esse azinho aqui como adjunto adnominal. Vai acertar, miserável, né? Bom, claro que você não deve fazer isso, né? A Portugal, o a não é artigo, o a é preposição, tá? Então, não deve ser marcado também como adjunto adnominal. Ele está aqui para conectar, tá? Conectar o quê? O verbo ao substantivo, no caso aqui, tá? E esse muito aqui, né? Muito é um pronome indefinido, né? Não, né, pessoal? Muito é um advérbio. O advérbio é invariável, tá? Ele não se relaciona, sendo advérbio, né? Não se relaciona ao substantivo. Portanto, não pode exercer a função de adjunto adnominal. Aqui ele é um adjunto adverbial, tá? De intensidade, no caso, tá? Bom, prossigamos, gente. Vamos sobre o adjunto adverbial, agora sobre o adjunto adnominal.
a diferença. A adjunta adverbial ao lado do verbo, ao lado de um adjetivo, ao lado de outro advérbio. Ou, então, se referindo a toda a oração, como nos casos em que vimos. A adjunta adnominal relaciona-se a um substantivo ou a uma palavra substantivada. Tá? Bom, aposto, né? Qual a finalidade do aposto? O que é um aposto? Termo que se junta a outro de valor substantivo ou pronominal para explicá-lo ou especificá-lo melhor. Vem separado dos demais termos da oração por vírgula, dois pontos ou travessão. Embora exista o caso, né, gente, em que não seja necessária nem a vírgula, nem os dois pontos, nem travessão. Tá? Luciano, o professor de biologia, estava doente. Tá? Então, notem, o professor de biologia faz uma referência a Luciano, que é um substantivo. Tá? Professor, eu não posso, né, classificar como adjunta de nominal? Não. Tá? Por quê? Não. Aqui há uma explicação, há uma especificação. E, normalmente, no caso do aposto, eu posso tirar o termo ao qual ele se refere e isso não vai implicar perda de sentido da frase. Eu poderia dizer, o professor de biologia estava doente. No contexto nosso, qual que é o professor de biologia? O Luciano, tá bem? Bom, outro exemplo, tá bom? Não outro exemplo. Quebrei o meu pito, né? Desculpem, gente. Isso acontece, tá? Disse que o aposto é sintaticamente equivalente ao termo a que se relaciona porque poderia substituí-lo. É o que eu acabei de falar, que ele pode substituí-lo sem a perda de sentido, né? Classificação do aposto, gente. De acordo com a relação que estabelece com o termo a que se refere, o aposto pode ser classificado em explicativo. Exemplo: a ecologia, ciência que investiga as relações dos seres vivos entre si e com o meio em que vivem, adquiriu grande destaque no mundo atual. Notem, o trecho entre vírgulas, né, se refere à ecologia, também explicando o que é ecologia. Eu poderia eliminar ecologia. A ciência que investiga as relações dos seres vivos entre si com o meio em que vivem adquiriu grande, ou seja, não haveria um prejuízo, né, semântico, um prejuízo de sentido, caso eu o fizesse. No caso dos apostos explicativos, sempre haverá o isolamento por vírgula, tá? Ou travessão, que tem sido modernamente usado no lugar da vírgula. Tranquilos? Bom, aposto enumerativo. A vida humana se compõe de muitas coisas: amor, trabalho e ação. No caso do enumerativo, gente, normalmente aparecem os dois pontos aqui. Tá? A vida humana se compõe de muitas coisas. Notem que amor, trabalho e ação está relacionado a coisas. Está enumerando quais são essas coisas. Está desenvolvendo quais são essas coisas, tá bom? Normalmente, então, aqui em cima, entre vírgulas ou travessões, aqui embaixo, né, no enumerativo, a gente vai ter a produção a partir dos dois pontos, tá? Bom, aposto resumidor ou recapitulativo. Exemplo: vida digna, cidadania plena, igualdade de oportunidades, tudo isso está na base de um país melhor. O que é que o resumidor ou o explicativo, desculpa, o resumidor ou recapitulativo faz? O contrário do que o enumerativo faz. O enumerativo, né, retoma, desculpa, ele desenvolve algo que foi dito anteriormente. E o recapitulativo, ele resume toda uma ideia apresentada anteriormente, tá? Nota que aqui não é só em relação a oportunidades, é tudo que foi dito anteriormente é resumido por meio do pronome, tudo, tá? Tudo isso aqui
é resumido pelo aposto, resumidor, resumitivo, recapitulativo, tudo isso, tá bem? Bom, aqui nós temos 3 classificações do aposto, né? Então, o explicativo explica um termo anterior, sempre isolado por vírgulas ou travessões, tá? O enumerativo, né, vai desenvolver uma ideia a partir de 2 pontos, né? E o resumidor ou recapitulativo usa uma expressão ou um termo que resuma, que sintetize uma ideia apresentada anteriormente e lhe seja equivalente, tá? Também vem isolado por vírgula, tá? Nesse caso. Nunca vi por travessão. Próximo. Aposto comparativo. Seus olhos, indagadores, holofotes, fixaram-se por muito tempo na Bahia anoitecida. Aqui, dá uma olhada. Ele parece bastante o aposto explicativo, que vem isolado por vírgula, né? No entanto, gente, se diferencia do explicativo, por quê? Porque ele estabelece uma comparação, tá, entre os olhos e os holofotes indagadores. Estabelece aqui uma relação comparativa, daí o seu diferencial, tá bom? Então, a questão, né, das vírgulas é idêntica, mas o propósito semântico é diferente. Aqui não é acrescentar uma explicação, é fazer uma comparação, tá? E distributivo. Drummond e Guimarães Rosa são 2 grandes escritores, aquele na poesia e este na prosa, tá? Notem, aquele retoma o que está mais distante, portanto, Drummond, que vem primeiro, e este, o que está mais próximo, no caso, né, Guimarães Rosa. Bem distributivo, também vem isolado por vírgula. Tá? Aposto de oração. Ela correu durante 1 hora, sinal de pequeno, de preparo físico. Tá? Notem, aqui toda essa informação, sinal de preparo físico, se refere não a um termo ou a termos, se aplica a esta oração na íntegra. Tá? O fato de ela ter corrido durante 1 hora é o sinal de preparo físico por parte dessa corredora, dessa atleta. Tá? Beleza? Bom, aí, gente, tem algo que eu não coloquei aqui, mas gostaria de chamar a atenção, tá? Numa circunstância em que o aposto não aparece entre vírgulas, o chamado aposto restritivo. Por exemplo, eu falo assim, ó, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei. Não vou usar vírgulas. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei. Beleza? Não uso a vírgula. No entanto, o Jair Bolsonaro está ligado ao presidente, restringindo. Não é qualquer presidente, é o Jair Bolsonaro. Também acontece, por exemplo, a Rua Amazonas está deserta. Tá? A Rua Amazonas. Amazonas está ligado à rua, restringindo. Não é qualquer rua, é uma rua específica. Tá? Então, neste caso, chamado de aposto, né? Eu acabei me esquecendo de colocar aqui, mas vocês vão acrescentar aí no caderninho, aposto, tá? Especificativo ou restritivo. Não vai ocorrer o uso da pontuação, o uso da vírgula. Vocês entenderam? Tá bem? Bom, agora, se eu coloco assim também, ó, o professor José Antônio esqueceu o exemplo. José Antônio aposto ligado ao professor, restringindo, delimitando, especificando. Não é qualquer professor. Foi o Pulha do José Antônio que esqueceu de colocar esse exemplo aqui. Tá? Na hora que fui montando, tinha tanta coisa, acabei
esquecer. Mas agora gravando, me lembrei de, anotem, por favor, tá? Vamos lá. Termo independente, como eu tinha dito, né? Além dos termos acessórios, adjunta adverbial, adjunta nominal e aposto, as gramáticas costumam trazer o vocativo também como acessório, mas eu posso te colocar como termo independente, tá? Vamos aproveitar já para falar sobre ele. Vocativo é um termo que não possui relação sintática com outro termo. Beleza? Por isso, o termo independente, tá? Não pertence, portanto, nem ao sujeito, nem ao predicado. É o termo que serve para chamar, passo maravilhoso, invocar ou interpelar um ouvinte real ou hipotético. Tá? Por seu caráter, geralmente se relaciona à segunda pessoa do discurso, ou seja, a pessoa com quem se fala. Tá? Já que ele serve para chamar. Exemplo. Nunca pense isso de mim, meu amor. Tá? Então, se refere à pessoa com quem eu estou falando. Isolado por vírgula, aparece no final da frase. Joana, trate de resolver as questões relativas à multa. Tá? Estou me referindo a Joana, quem trate. O trate. O sujeito, pessoal, é elíptico. Tá? Joana é apenas o vocativo. Bem? No caso, né, pessoal, do tu, tá certo, né? É isso mesmo. Eu ia falar aqui que seria você, né? Não. Tá certo, é você. É ele, né, no caso. Você. Falei errado aqui, ó. É ele. Sujeito elíptico. Joana é só o vocativo, não é o sujeito, por favor. Ah, quem trate? Joana. Não. Há uma vírgula e o sujeito não pode ser isolado por vírgula, tá? Se tirasse a vírgula, ficaria sem sentido, né? Joana trate de resolver. Não. Joana trata de resolver, deveria ser, tá? E aí o Joana seria o sujeito. Prosseguindo. As mágoas, querida, não são superadas assim. Note, aqui o indivíduo está se referindo à querida e a chama, porque parece que esse querida não está prestando atenção nele, tá? Ou nela, né? Vamos pensar, né, em todas as possibilidades, em ambas as possibilidades. Bem, notem, o vocativo pode aparecer no final, no início ou no meio de uma frase. No entanto, sempre será isolado por vírgula, sempre isolado por vírgula. Bem? Bom, é isso, gente. Tá? Hoje falamos sobre os termos acessórios e o termo independente. Bem? Qualquer dúvida, estou à disposição. Vou mandar uma listinha como tarefa. Tá? Dessa vez não vou colocar o, o gabarito, tá? Né? E realmente vocês tenham de fazer os exercícios sem ficar com a colinha, tá bom? Claro que nenhum de vocês colou da outra vez, né? Muitas pessoas tirar dúvidas comigo e gostaria de parabenizá-los por essa atitude, tá bom? É isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro e qualquer coisa, estamos aí. Beijo, beijo.